Amantes da justiça divina, direcionar aqui uma palavra para você, você que teme a Deus, que confia em Deus, que espera em Deus, que põe a sua confiança em Deus. Significa que você teme a Deus. E a Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 9, no versículo 10, está escrito: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Então, o princípio de sabedoria Deus deu a Salomão a sabedoria, porque ele pediu, né? Ele poderia pedir qualquer coisa, riqueza, mas ele pediu sabedoria. E aí, com a sabedoria que ele pediu para ter sabedoria, para saber governar o seu povo, para saber produzir, para saber ajudar a construir a prosperidade e para trazer o benefício para o seu povo, Deus deu junto com a sabedoria outras coisas, outros benefícios, riqueza e outras coisas e outras glórias que aquele rei teve. Então, se você confia em Deus, se você espera nele, você já tem o princípio da sabedoria, pois você já teme Deus. E aí não precisa você saber muito para você confiar em Deus, não precisa você ter teologias, estudar, fazer faculdade sobre religião, sobre a palavra de Deus, sobre nada. Basta você temer, basta você confiar, porque Jesus falou aos discípulos: vocês viram essas coisas e ouviram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Então as pessoas não têm que ter essa vontade de querer saber, porque nunca nós vamos estar a par, saber tudo sobre Deus, sobre a vida, sobre a obra de Deus, sobre a sua palavra. Por quê? Porque ele diz que a gente sempre vai precisar se alimentar da sua palavra, sempre vai precisar buscar e procurar respostas, né? Ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, né? Jesus fala que está escrito lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 4. Ele fala respondendo ao inimigo de Deus, que está escrito isso: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, é como um pão que as pessoas precisam se alimentar todos os dias. E aí, as pessoas nunca vão estar totalmente cheios ou completos dessa palavra. Eles vão precisar se alimentar disso todos os dias. E as pessoas que temeram a Deus e que serviram a Deus como servos na história da Bíblia, elas não sabiam muito, como Maria de Nazaré. Ela falou: não entendo direito o que está acontecendo, mas ela temia, ela tinha o temor, que era o principal. Ela tinha o temor ao Senhor e ela confiou. Moisés também, Moisés não confiava, né, que ele era capaz de guiar aquele povo pelo deserto, mas Deus deu essa missão a ele. Ele confiava em Deus, o pouco que ele sabia, ele acreditava em Deus e inspirava nesse Deus, pois ele era israelita e conhecia a história desse Deus invisível e seguia esse Deus invisível. Mas o próprio Deus fala, né, lá em Isaías 55, no versículo 9 em diante, ele fala: os meus caminhos não são os seus caminhos, né? Ele fala: assim como os céus é bem mais alto que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos, né? Ele fala que o homem não deve querer ter o mesmo caminho, o mesmo conhecimento de Deus. Deus fala através da boca do profeta. Então, perante Deus, perante o Senhor, a gente tem que se comportar como uma criança, como um menino, como algo, como uma pessoa que sempre vai precisar de instruções, sempre vai precisar de uma pessoa mais velha, mais experiente para nos passar as informações, para nos livrar de muitas coisas erradas, de cair em coisas erradas. Deus, ele tem essa relação conosco, né, com os seres humanos, de alguém que está sempre à frente, que tem muito mais experiência para sempre, que sempre vai ter. E por isso que ele diz que devemos ser como meninos. Nós não sabemos das coisas. O apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou que
Agora nós somos como menino e vemos as coisas como menino, mas quando crescermos, né, um dia veremos face a face, um dia Deus vai revelar bem mais coisas para nós, muitas coisas que estão reservadas, né, para aqueles que amam a Deus, coisas que os nossos ouvidos não viram, não ouviram e nossos olhos não viram, estão reservadas para aqueles que temem ao Senhor. Mas que agora o apóstolo Paulo falou que a gente vê como espelhos, né? A gente vê as coisas embaraçadas, não entende muito. Então, é assim, não precisa a gente entender para temer a Deus, mas precisa a gente temer a Deus para estar do lado dele, para estar do lado de quem pode ajudar e quem pode nos fazer atravessar todas as dificuldades, até chegar no lugar seguro que ele tem que estar preparando para cada um de nós. Então, basta termos isso, né? Essa expectativa nesse Deus, o princípio da sabedoria, que é o temor a Deus, saber que quem pode ajudar é Ele e que não há outra pessoa que pode fazer tudo de bom quanto Ele pode. Apenas Ele pode fazer isso por nós e apenas Ele que realmente quer fazer isso por nós humanos. É isso que a gente deve pensar, é essa palavra que a gente deve guardar, né? E procurar seguir.